Olá a todos! Bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, e dos Centros Nacionais Hispânicos Latinos de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção e Abuso de Substâncias, o ATTC e PTTC. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou uma trabalhadora licenciada no estado da Geórgia, e esta é uma tradução do webinar que foi apresentado originalmente em inglês e moderado por Cristina Mancebo Torres, especialista em programas do PTTC Nacional Hispânico Latino. Bem-vindos à nossa última sessão de uma série de 3 partes intitulada Compreendendo, Passando pelo Processo e Gerenciando a Perda, o Luto e a Vida Enlutada. A vida dos latinos na pandemia da Covid-19, com foco em homens latinos. Antes de apresentarmos nossa incrível apresentadora de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre o nosso evento. Essas são algumas informações sobre o nosso subsídio. Você receberá uma cópia desta apresentação para que possa ler o conteúdo conforme a sua conveniência. Esta sessão está sendo gravada e arquivada para reprodução futura. Uma cópia da apresentação de hoje também será disponibilizada. Na apresentação ao vivo, as linhas são silenciadas durante a apresentação. Quando chegarmos à parte de perguntas e respostas do nosso webinar, você terá a oportunidade de fazer perguntas clicando na caixa de perguntas e respostas e compartilharemos suas perguntas com a nossa apresentadora. Também solicitaremos que você preencha uma breve pesquisa no final do webinar. A avaliação de satisfação é importante para o nosso trabalho e nos dá a oportunidade de melhorar os nossos esforços de treinamento. Um certificado de conclusão será enviado por e-mail ao final do webinar. Legendas estão disponíveis para este evento. Você precisa ativar sua tela clicando no botão de transcrição ao vivo na parte inferior da tela e, em seguida, escolha Mostrar as legendas. Gostaríamos de refletir um pouco sobre o poder das palavras e lembrar que juntos podemos usar nossas palavras para criar mudanças positivas. Aqui está um mapa da rede dos Centros de Transferência de Tecnologia, os TTCs, com informações sobre os Centros de Prevenção de Abuso de Substâncias, os Centros de Treinamento e Assistência Técnica em Saúde Mental, e cada rede é composta por 10 centros regionais e 3 centros nacionais, os escritórios coordenadores das redes TTCs nacionais de indígenas americanos e nativos do Alasca e TTCs hispânicos e latinos nacionais. Nossos centros têm um foco nacional para comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. Permita-nos apresentar nossa organização parceira, a Associação Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA. A NAUBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México, com a missão de influenciar a política nacional de saúde mental e abuso de substâncias, eliminar as disparidades no funcionamento, financiamento do acesso aos serviços e melhorar a qualidade dos serviços e os resultados do tratamento para as populações latinas. O objetivo da NAUBA é fornecer liderança nacional em questões de saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina. As prioridades da NAUBA são expansão direcionada da capacidade dos serviços de saúde mental para latinos, práticas baseadas em evidências de saúde mental e abuso de substâncias para latinos, legislação para aumentar o número de conselheiros, terapeutas ou outros profissionais de saúde mental e abuso de substâncias, e financiamento para transtornos concomitantes do álcool e abuso de substâncias, crise de opioides na comunidade latina e prevenção ao suicídio. Queremos aproveitar esta oportunidade para convidá-los para a Conferência Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que acontece anualmente.
a Equidade Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias Juntos Podemos aconteceu nos dias 15 e 16 de setembro de 2022, no Hotel Saara, em Los Angeles, Nevada. A conferência proporciona um fórum para profissionais de saúde mental e abuso de substâncias de diferentes áreas para se conectarem, trocarem ideias, explorando as melhores práticas para atender as comunidades hispânicas latinas. Meus colegas compartilharão o site da conferência no chat para que você possa saber mais sobre esse evento incrível que estamos organizando para apoiar as nossas comunidades. A nossa equipe é formada pela doutora Suzy Villalobos, que atua como diretora de projetos de ambos os centros, Cristina Mancebo Torres, que trabalha como especialista de programa para o PTTC Nacional Hispânico e Latino, e Priscila Diamassi, coordenadora de projetos desse centro. Ana também juntou-se recentemente e está trabalhando como especialista do programa para o ATTC Nacional Hispânico e Latino. Agora é hora de anunciar a nossa apresentadora. Elizabeth Robles trabalha na região de El Paso como profissional de saúde mental e abuso de substâncias, especializada em mudanças de vida, trauma, luto e perdas. Ela é certificada em tanatologia por meio da Associação para Aconselhamento e Educação sobre a Morte. Elizabeth traz em seu trabalho uma compreensão profunda da morte, aliada a uma base na neurociência. Sua abordagem de tratamento oferece aos pacientes esperança e estratégias para facilitar a renovação emocional contínua diante das constantes mudanças de vida. Ela também é a fundadora do grupo no Facebook Aqui com a Morte, como um espaço bicultural onde as pessoas podem aprender e compartilhar suas perspectivas únicas sobre a morte e o luto. Além de seu entendimento particular, Elizabeth atua como diretora clínica do Instituto NYC de Saúde Integrada, uma organização sem fins lucrativos em El Paso que defende as abordagens corpo, mente e espírito para o bem-estar. Em 2020, Elizabeth tornou-se uma doula de fim de vida certificada. Elizabeth, obrigada por sua disponibilidade em partilhar conosco o seu conhecimento e a sua experiência. Sinta-se à vontade para iniciar a sua apresentação. Nas palavras da apresentadora. Bom dia a todos. Cristina, obrigada por suas palavras. Aqui estamos. Esta é a terceira e última sessão desta série de 3 partes. Entendendo o processo e gerenciando a perda, o luto e a vida enlutada. A vida dos latinos na pandemia da Covid-19, com foco em homens latinos. E, portanto, hoje estaremos focando na importância do luto, de entender que nossos homens latinos têm um lugar muito especial, não apenas em nossos corações e mentes, mas também em nossa sociedade. E precisamos garantir que essas coisas aconteçam de maneira que, quando o luto acontecer para os homens, assim como para as mulheres, por causa de todas as coisas que vou falar hoje, ou tentar falar, precisamos ser mais inclusivos. Então, vou recapitular a segunda sessão da nossa série. A Covid teve um forte impacto nos padrões de vida e na qualidade de vida dos latinos nos Estados Unidos. A Covid é responsável pela maioria das internações e mortes entre os latinos, como o maior grupo populacional afetado, com números assombrosos pelo vírus. Devido aos rigorosos protocolos necessários para reduzir a incidência de contaminação durante a Covid-19, os latinos tiveram pouca ou nenhuma oportunidade, realmente ninguém teve a oportunidade, de estar com seus entes queridos durante as hospitalizações e de estar presente no momento da morte. Foi relatado
que a incapacidade de dizer adeus teve um impacto na saúde mental de muitas pessoas e traz a experiência de ter sintomas relacionados a outros transtornos. Estudos indicam que muitos latinos continuam hoje, enquanto ainda estamos na pandemia, a lutar com as consequências e a falta de encerramento, se preferir, na jornada de luto e perdas que muitas pessoas experimentam. Sentimentos de isolamento, por exemplo, luto traumático, perda ambígua, luto não reconhecido, luto cumulativo, bem como sintomas de luto prolongado ou luto complicado. Então, vamos recapitular um pouco, mas também enfatizar a importância dos rituais e cerimônias em todo o nosso planeta. Acho que como sociedade, como humanidade, entendemos que os rituais e cerimônias remontam à história da humanidade. Mas também entendemos o quão importante é abraçar e usar essas ferramentas na cultura dos latinos. Não apenas como um rito de passagem, mas também como ferramentas de cura que vão nos ajudar a passar por diferentes circunstâncias. Isso nos ajuda a curar e se mover nessa jornada de perdas e luto. E sabemos que colocamos muito esforço e damos muita importância, muito foco nisso, para garantir que quando estivermos diante da morte de um ente querido, que essa circunstância seja honrada, que essa circunstância seja celebrada até certo ponto, e que certos rituais, sejam eles religiosos, espirituais ou de qualquer outro tipo, que os abracemos e os tragamos para aquela parte de nós. Portanto, a ausência desses rituais aumenta o risco para nós, como cultura, como grupo populacional, como resultado de não ter essas normas que temos como indivíduos. Eu estava conversando com nossa equipe maravilhosa, com quem trabalho agora, durante essas sessões, e explicando que tive uma perda não muito tempo atrás e não pude ir ao meu país de origem, que é o México, para estar com a minha família e passar por alguns desses rituais e cerimônias para prestar meus respeitos, como havíamos falado antes. Então, aquela sensação de encerramento não é que nós estejamos necessariamente encerrando, concluindo esse ciclo, esse luto ou essa dor. É que chegamos a um acordo em algum nível para entender que algo ocorreu. Essa mudança, essa morte, essa transformação. E que essa transformação agora nos levará ao próximo passo da nossa jornada. Há uma profunda relação cultural, referências e adesão a crenças culturais sobre rituais de morte, religiões, valores latinos, como, por exemplo, o familismo, o respeito, do qual falamos antes, compaixão, personalismo, que variam de gênero e aculturação. E, portanto, esses diferentes conceitos sobre os quais acabei de falar terão um impacto para todos, dependendo da geração a que pertencemos. Por exemplo, o nível de aculturação que as pessoas têm e que tendemos a abraçar na nossa sociedade, e também a forma como encaramos esses diferentes rituais e cerimônias. Mas sabemos que tem impacto e sabemos que são importantes para nós. Sabemos que eles ajudam e vêm sendo grandes pilares no movimento desse luto e desse processo pelo qual a gente passa. Vamos falar sobre fatores de risco devido ao luto e perda. Eu coloquei uma imagem aí, e vocês podem ver. Essa imagem me marcou um pouco quando eu vi. Eu devo ter ido a 1 ou 2 funerais durante os primeiros momentos da pandemia, mas nunca vi uma situação em que eles tivessem as flores, o caixão e essa barreira para proteger as pessoas se alguém tivesse falecido, provavelmente de Covid. Achei isso muito chocante, achei isso muito difícil e não consigo imaginar as pessoas que tiveram que passar por isso, como foi difícil, e não consigo
nem mesmo imaginar, porque ainda há mais de uma barreira nesse processo. Portanto, os fatores de risco associados à redução do bem-estar e da saúde entre os latinos incluem ser homem, tensão financeira, estressores culturais, ter status legal como indocumentado, perder um ente querido em uma idade mais jovem e ter problemas de saúde física. O estresse psicológico grave enfrentado pelo enlutado pode ter consequências significativas para a saúde e pode estar associado à diminuição da saúde e do bem-estar, incluindo um aumento do risco de mortalidade e doença, riscos cardiovasculares mais elevados, incapacidade, sintomas de baixo funcionamento e sofrimento psicológico. Como sabemos, muitos dos distúrbios, os mais comuns, como depressão, ansiedade, raiva. Então, entendemos que estamos vendo agora, com a pesquisa que está sendo divulgada, e já há muita pesquisa, mas precisamos de mais, e de mais foco nos latinos e em homens latinos. Como você pode ver, nessa pesquisa de Garcini, um dos fatores associados a um baixo nível de bem-estar é ser um homem latino. Isso é determinante e significa que você está em maior desvantagem do que se fosse uma mulher latina, por exemplo, ou se você fosse afro-americano, ou se fosse branco, caucasiano, ou se fosse alemão, americano, etc. O ponto aqui é que já existe uma disparidade adicional e um sentido adicional, indicando que já estamos analisando os fatores de risco pelos quais os homens latinos podem ser severamente afetados. Mais ainda, o luto pode ser caracterizado por maus comportamentos, comportamentos prejudiciais à saúde, que estão associados ao comprometimento do bem-estar, como padrões de sono alterados, insônia típica, ou acordar sem conseguir voltar a dormir, aumento do consumo de álcool e drogas. E sei que quando trabalho com o ATTC, PTTC e NAUBA como um todo, sei que estou falando com os conhecedores dessa causa quando se trata de transtornos relacionados a abuso de substâncias, porque essa é uma das veias primárias do que eles fazem. Então, podemos ver o parentesco aqui. A relação entre esses tipos de transtornos e o fato de que o luto e a perda podem nos levar a essas situações, podem levar as pessoas a escolhas que sabemos não serem saudáveis, mas sabemos que são mecanismos de enfrentamento e entendemos que muitas vezes, se não na maioria das vezes, os vícios e abusos de substâncias têm a ver com o fato de que estamos tentando administrar algo que sentimos estar errado dentro de nós. Então, podemos ver a relação aqui, e mais do que isso, podemos ver o risco. Assim, também vemos má nutrição devido à diminuição do apetite e perda de peso involuntária. Infelizmente, apesar da ampla evidência documentada sobre o efeito do luto em vários resultados de saúde, comportamentos de saúde e informações sobre o processo de luto e vulnerabilidades relacionadas entre os latinos, é ainda muito limitado e nós precisamos aumentar essa esfera de ação. Portanto, convido todos vocês que têm a capacidade de pesquisar, que têm a capacidade de impactar a pesquisa, a observar que este é um grupo populacional muito importante para a nossa sociedade e que precisamos abordar e dar atenção. Seguir em frente, avançar no processo do luto, apesar de raramente ser uma linha reta. E eu gostaria de poder dar crédito a quem essa figura pertence. Nunca consegui encontrar isso, mas adoro esse slide porque é um dos slides que praticamente dizem tudo para mim. Então, consideramos
que os estágios do luto têm um movimento. Algo aconteceu, há aquele choque, e nós simplesmente passamos por todos os outros sentimentos e todos os estágios que aprendemos com vários modelos. Claro, um dos mais populares que conhecemos é o modelo da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é pioneira e a quem damos devido crédito. E agradeço pessoalmente por sua existência, porque ela trouxe tanta luz para essas informações sobre o luto. Mas também sabemos que há outras etapas e outros modelos que podemos usar ao procurarmos como lidar com a perda, o luto e a vida enlutada. O real impacto aqui é o fato de que essas fases não são lineares. E se pensarmos bem, nada na vida é linear. Você sabe, nossa vida em si, a maneira como as coisas melhoram e pioram, passam por essa curva, passam por aquele caminho. A realidade é que não há nenhum motivo para que a jornada de luto seja linear, porque todos nós somos diferentes, temos todo mundo em nós mesmos. Todos somos, como eu disse na primeira sessão, impactados por inúmeras coisas, por nossa infância, por nossas visões culturais, por nossas experiências, sistemas de crenças e todas essas coisas traumáticas. Sabe, a multiplicidade de coisas que nos impactam como ser humano vão impactar em algo tão existencial quanto olhar para a morte, como olhar para a perda, como sentir a dor, a mágoa e o medo de ter perdido aquela pessoa. Então, na parte que vocês podem ver minha experiência, quando olhamos para essa parte do gráfico, é muito poderoso, porque é exatamente assim que é o luto. Esse da parte direita. É exatamente assim que uma jornada se parece. Isso não significa que seja difícil ou negativa. Apenas significa que é única para todos nós e não é uma linha reta. Então, acho que quando olhamos para o luto, quando consideramos essa perda, nós entendemos isso. Nós podemos ter autocompaixão e dizer: seja o que for que estou passando, não é errado, não é como dar um passo para trás. E mais ou menos como se estivéssemos perdidos, como se não conseguíssemos encontrar nosso lugar. É como se nós pensássemos ou sentirmos: não me sinto confortável aqui. Não sei por que estou irritado agora. Não sei, na verdade, me sinto infeliz agora porque não me sinto bem. Não sei por que pensei que me sentiria melhor daqui a 2 dias, quando se eu fosse fazer tal coisa ou estar em tal evento, e, na verdade, não conseguia parar de chorar. Então, o que há de errado comigo? Na maior parte do tempo, nada. Mas não posso generalizar. Cada um de nós é específico. Mas, na verdade, não há nada, tecnicamente falando, errado conosco. Veja, o problema é que, quando se trata de luto e perda, nenhum de nós quer sentir essas coisas difíceis. Nenhum de nós. Porque é da nossa natureza não querer sentir isso. Mas faz parte de quem somos. E temos essas emoções, porque elas significam algo e nos ajudam a superar as circunstâncias. Então, elas têm um propósito. E embora não sejam as mais divertidas, e não são alegria e prazer e felicidade, e apenas contentamento e riso e tudo mais que nós gostamos. Mas entendemos que, às vezes, precisamos de um tempo para nos sentirmos tristes, ou talvez com raiva ou frustrados. O segredo é não ficar preso em nenhuma delas. E eu quero dizer, não ficar preso na alegria absoluta, porque é irreal. E não ficar preso na raiva absoluta, porque isso também não nos ajuda. O que fazemos com essa emoção é tão importante, também porque é perfeitamente normal ficar com raiva, mas não é certo descontar nossa raiva em outras pessoas. Então você vê a diferença disso?
Precisamos ter isso em mente quando olhamos para a experiência do luto, que não é uma linha reta, não é necessariamente bonito e bom, e não é necessariamente feio e ruim. Só é o que é, e isso é o que importa. Todos nós temos o direito de enlutar e de estarmos em contato com a nossa dor. Todos nós precisamos saber que podemos enlutar, trabalhar com as perdas e optar por enlutar. Porque, como eu disse antes, todos vamos perder, mas escolhemos se queremos lamentar essa perda. Bem, estabelecemos sistemas que podem ser fortalecidos por nossos estilos, pontos de vista, lentes culturais, identificação pessoal de quem somos e quem são os outros ao nosso redor, e nossos estilos de vida bem específicos. Muitas vezes, nós tememos o processo de luto e atribuímos qualquer atenção que lhe damos à fraqueza, à falácia de não conseguir suportar essa dor terrível e dizemos, devo ficar bem. E a falácia que estamos sentindo, que está em nós, ou a falta de ser capaz de lidar com uma experiência tão chocante. E convenhamos, porque nós amamos, porque realmente nos importamos, porque é importante, quando se trata de perder entes queridos, quando perdemos também animais de estimação, nós sofremos porque temos a capacidade de amar. O amor é igual à dor da perda, a transformação, a mudança, a necessidade de adaptação, a necessidade de ver o desconhecido, porque o dia seguinte chegará. E naquele momento não temos certeza de como será, porque estamos mergulhados nessa dor. Estamos mergulhados nessa perda e nessa tristeza, mas estamos destinados a superar isso. E, portanto, precisamos nos dar esse direito, lembrar a nós mesmos que temos esse direito. Tenho o direito de sentir, tenho o direito de ficar triste, tenho o direito de chorar e de respirar. Então, nesses direitos, Dr. Walfeld, quem admiro muito, gosto muito do trabalho dele, tem um website maravilhoso. Todos vocês podem se referir a ele como um dos recursos. Sei que está aí nos recursos que postei na primeira sessão que tivemos, e ele fala sobre certos direitos que temos, e quero apenas mencioná-los brevemente. Temos o direito de vivenciar nosso luto único. Isso vale também, por exemplo, quando falo sobre o luto não reconhecido. E quando tenho uma mãe que vem ao meu consultório para fazer terapia, porque perdeu, por exemplo, teve um aborto espontâneo, e todo mundo fala para ela, você vai engravidar de novo, você tem um filho maravilhoso, ou você vai ter mais filhos, não se preocupa. Isso pode ser verdade, isso é muito bom, mas isso não tem nada a ver com o luto que essa mãe está sentindo naquele momento. Uma mulher cuja gravidez não vingou, essa gravidez não chegou ao fim. Então, quando vivemos o nosso próprio luto único, temos esse direito, porque meu luto pode não ser o seu luto e vice-versa. Então, temos que reconhecer que quando algo não parece o mesmo para outra pessoa, quando essa perda não parece a mesma para outros, isso não significa que sentiremos a mesma coisa. E não podemos medir as pessoas. Alguém pode dizer, por exemplo, perdi 10 pessoas. E outra pessoa dizer, bom, eu perdi 20, então eu tenho mais dor. Dor é dor. Temos o direito de falar sobre o nosso luto e muitas vezes as pessoas não gostam muito disso. As pessoas podem falar, para de falar sobre a sua esposa que morreu. Você tem que seguir em frente. Isso é tudo que você faz. Bem, aquela era sua esposa e você está arrasado. Então você vai para a festa e vai pensar nela, ou nele, ou no tio, ou na avó, ou em quem seja. Temos o direito de fazer isso.
E talvez alguns lugares, algumas situações não sejam a melhor situação, talvez, mas ao mesmo tempo temos o direito de lamentar e falar sobre essa pessoa. Temos o direito de sentir uma infinidade de emoções que acabei de mencionar antes. De ser tolerante com os nossos limites físicos e emocionais, porque às vezes simplesmente não conseguimos. E quando você não quer fazer algo, quando você simplesmente sente que não é possível para você fazer isso, porque não está vindo de dentro de você, então você pode simplesmente não fazer, e é importante honrar isso também. Não podemos dar o que não temos. E eu sempre digo às pessoas que não podemos dar o que não está em nós para dar. Por isso, doar a nós mesmos, não de forma egoísta, mas de uma forma em que nós estamos nos autocuidando. Então, podemos nos preencher para estarmos disponíveis para os outros. Mas quando estamos passando por essa jornada de luto e perdas, estamos meio vazios, ou meio complicados, ou meio confusos, ou meio zangados, meio que sentindo alguma coisa. Então, estamos comprometidos emocionalmente. E às vezes, fisicamente. Porque conversamos sobre como cada um de nós sofre em luta e, sendo assim, como posso dar o que eu não tenho? Porque não tenho nesse momento. Talvez eu tenha isso mais tarde e possa compartilhar essa ação com você, seja o que for que você quer que eu faça. Mas agora, nesse momento, talvez eu não consiga. Nós temos o direito de passar por ataques de luto, como eles os chamam, e já mencionamos isso. Usar os rituais, fazer aquela oração, ou acender aquela vela, ou comer aquela refeição, ou ouvir aquela música, ou acender aquela estrela na montanha. Nós temos aqui uma montanha que tem uma linda estrela que nós podemos pagar para ser iluminada e fazer isso em homenagem a alguém. Ou seja, o que quer que funcione para você, você tem o direito de fazer esse ritual, de abraçar a sua espiritualidade e de entender que o que você sente em relação à sua espiritualidade e às suas crenças religiosas, elas pertencem a você e são importantes para você. E mesmo que a sua congregação não concorde com você, você tem o direito de ter o seu sistema de crenças, do seu poder superior. Muitas vezes eu ouço esse conflito nas sessões. As pessoas chegam e falam, minha igreja, minha congregação, etc. Eles dizem que tenho que seguir em frente, que isso já aconteceu, dizem que eu tenho apenas que perdoar, passar para frente, pelo fato de ter perdido essa pessoa. Mas talvez esta pessoa não esteja ainda pronta para isso. E então não é sobre o que os outros dizem, e sim o que precisamos abraçar para nós mesmos. Nós temos o direito de buscar um significado. Do que se trata tudo isso? Como é que aconteceu desta forma? Por que esta pessoa existiu? Por que eu os conheci? Por que ela era minha irmã? Por que ela era minha esposa? Ou por que ele era meu sobrinho? Por que eles eram meus amigos? Ou por que eu os conheci e eles morreram? Eu tinha uma amiga e éramos amigas 30 anos atrás, mas perdemos o contato uma com a outra e recentemente, como mais ou menos 1 ano e meio a partir de hoje, nós nos reconectamos. E ela fez uma cirurgia cardíaca em março e faleceu. E eu realmente acredito que nós nos reconectamos porque havia algo para fazermos, para dizermos uma à outra, como nos apreciamos, para conversar, para nos consolar. O que quer que fosse, nos reconectamos por um motivo. Então temos o direito de buscar esse significado, de valorizar nossas memórias, e nossas memórias são os nossos presentes. Esses são os presentes dessa presença, dessa existência, dessa pessoa estar aqui ou desse ser consciente, como seu cachorrinho, seu peixe, seu pássaro, e eles lhe deram algo, e essas memórias são preciosas. Imagine que você está sentado numa sala
cheia de presentes embrulhados, e lindas sacolas, e lindos laços, e tudo lindo. Todos nós sabemos que nenhum de nós é humanamente perfeito e que, às vezes, há coisas que são difíceis. E talvez esses presentes tenham esse significado, porque agora, em retrospectiva, conseguimos ver isso. E eu sei que as pessoas, às vezes, morrem e elas não eram muito boas conosco. E isso é válido também. Então, talvez esse presente esteja embrulhado em um tipo diferente de embalagem. Mas, ao mesmo tempo, também há outros presentes que podemos obter de pessoas que nos deixaram, que podemos pegar e dizer que há significado aqui. Há esse ditado, há esse conselho, há essa palavra, há essa experiência, há esse riso, talvez há essas lágrimas. Então, temos o direito de guardar as memórias que achamos importantes para nós e que fazem sentido. E temos o direito de seguir em frente em nosso luto e de nos curar. Então, quando você olha para aquele luto, para aquela perda, é importante entender que não é que vamos chegar no ponto X e estamos no fim. É que vamos entrelaçando esse processo que nos transforma tanto quanto transformou aquela pessoa que já faleceu, que já morreu. Agora vamos falar sobre homens latinos e perda, luto e vida enlutada. Os homens latinos também estão sofrendo uma tremenda perda proporcional ao número crescente de mortes devido à pandemia. Histórica e culturalmente, o luto dos homens latinos é comumente negligenciado, especialmente durante a morte inicial de um ente querido, bem como no progresso da perda e do luto. Muita da atenção de familiares e da comunidade é dada às figuras maternas, nossas mães, nossas avós, os cônjuges, principalmente as esposas e os filhos, especialmente os filhos pequenos. Sempre perguntamos: como está a mãe? Como está a avó? Como estão os filhos? Se deixou filhos? Ou aquela pessoa, aquela mãe deixou filhos pequenos? Se morre um homem, a gente pensa na esposa. Como ela está? Nós olhamos para os maridos também, não estamos tão acostumados, mas também estamos começando a pensar: e se for um marido ou esposa e esposa? Mas normalmente sabemos pela história que focamos muito no feminino, materno e infantil dessa perda. E onde deixamos nossos homens? Onde os homens têm um papel nesse processo? E geralmente, os papéis que damos a eles automaticamente são de liderança. Cuidar do funeral, fazer a ligação, enviar o dinheiro, ligar para o fulano. Isso dá aos homens a oportunidade de sentir o que eles sentem. Talvez seja porque não estamos tentando encontrar culpados, não estamos tentando encontrar quem é a pessoa má nessa história. Esse não é o ponto. Mas o ponto é que talvez estejamos apenas tão aculturados a isso e assim inconscientemente estamos apenas prontos para dizer: meu pai, meu irmão, meu tio, meu cunhado, meu marido, meu amigo, ele também vai. E isso nos desgasta muito. Eu acho que a sociedade coloca muita pressão em ambos os sexos. Acho que fazemos isso para mulheres e acho que fazemos isso para os homens. Mas hoje vamos nos concentrar mais nos homens. Assim, embora as intenções de dar pêsames, prestar as devidas homenagens ao patriarca da família sejam comuns e esperadas, como parte da oferta de pêsames, existem pontos específicos que impactam o processo de luto para os homens, que reforçam a expectativa social de não serem vulneráveis diante da profunda dor emocional e perda. Preciso dizer que, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para essa apresentação em particular, havia algumas fontes para os homens. Sem dúvida, não posso dizer que não havia nada, porque havia, mas foi muito difícil encontrar algo com foco em homens latinos especificamente. Não sei se é porque ainda não tivemos a oportunidade de fazer isso e precisamos fazer.
ou se é porque é cedo demais, já que só agora estamos começando a mudar esse paradigma. E precisamos mudar esse paradigma. Mas é importante que consideremos o fato de que é meio difícil olhar para esse tópico, porque temos que mudar nossos pontos de vista também. E temos que reconhecer que muitas vezes colocamos muito estresse nas figuras masculinas das nossas famílias. Estamos falando desse grupo populacional específico, em que as figuras masculinas precisam ter essa profunda expectativa emocional de que eu estou no controle de tudo. O familismo, como sabemos, é um termo para a nossa cultura, aquela familiaridade um com o outro, aquele simpatismo, compaixão, de a gente se dar bem, está tudo legal, o compadresco, que é muito importante entre os homens, toda essa atitude de compadres, essa forma entre respeito entre eles, somos camaradas, somos parecidos, somos amigos e tudo isso. Eu te protejo, você me protege, sou leal a você, você é leal a mim. Então, vou apoiá-lo nisso. Sabemos que vamos ficar bem. Está tudo bem. Bom, às vezes não está bem. Então, tudo isso expressado pelos enlutados que os liga à família do falecido é muito importante. Novamente, são todos esses sistemas ritualísticos que usamos em nossas normas. Tenho que ir contar ao meu compadre que batizou meu filho que sua mãe morreu. Então, tenho que ir ao enterro, tenho que ir ao rosário, tenho que ir, etc. Para poder mostrar que eu estou respeitando ele. Mas, ao mesmo tempo, não vamos ficar muito vulneráveis, porque nós não fazemos isso. Então, o que acontece com todas essas emoções para o enlutado e para a pessoa que está prestando suas homenagens? Porque talvez eles também estejam de luto por algo, não sabemos. As regras de conduta estabelecidas para homens e entre homens, por exemplo, os fortes apertos de mão, aqueles abraços apertados com aqueles tapinhas nas costas, são todos comportamentos corporais e de linguagem física comuns que vemos, e eu vejo isso o tempo todo. As pessoas entram na funerária, vão até aquela pessoa, dão um grande aperto de mão, se abraçam, então dão uns tapinhas e dizem com emoção: estou com você, camarada. Eu te ouço, eu vejo a sua dor, eu entendo. Mas não vou falar sobre isso e não vou voltar lá e posso te ver outra hora e ficar tudo bem porque eu prestei minhas condolências. E pronto. A Covid tirou tudo isso de nós, como planeta. O que isso faz com os homens latinos? Existem regras sociais não ditas de condutas que atormentam homens com expectativas rígidas de gênero. Aquela noção tradicional de não chorar. Homens não choram. Como eu mencionei na minha primeira apresentação, tem um livro do vencedor do Nobel, Octávio Paz, que é O Labirinto da Solidão. E no capítulo de Máscaras Mexicanas ele diz: não desmorone, não se renda, não desista, porque não é isso que você faz. E tem algumas maneiras muito interessantes que ele fala sobre isso. Mas é essa máscara que nós carregamos em nossa cultura, dizendo que você não desiste, você não mostra falácia, você não mostra fraqueza, porque você tem que ser forte para todos os outros. Você tem que ser forte para a família, você tem que ser forte para a mãe, quando o filho morreu, e eu sou um dos irmãos. Então, toda essa noção tradicional de choro tem raízes profundas. E seria tão fácil mudar isso e dizer que chorar é uma forma de expressão, clareia a nossa mente, limpa a nossa alma, é uma resposta fisiológica e emocional a uma emoção intensa, um sentimento intenso de qualquer natureza, porque choramos quando estamos felizes também. Mas ainda assim, vemos como se eu mostrar essa vulnerabilidade sendo um homem, posso ser visto como não sendo um, e não posso correr esse risco.
a dinâmica do fatalismo, ao saber que todos nós vamos morrer um dia e a vida é assim? Bem, eles morreram, mas a vida é assim. Deixe-me abraçá-lo e deixe-me estar aqui com você, mas vamos seguir adiante porque essas coisas acontecem, como dizemos. Mas há mais do que isso. E então, esse conceito de fatalismo que aprendemos em diferentes pesquisas de nossa cultura nos diz: somos mortais. Então, por que se preocupar? E é como se houvesse um pouco mais do que isso. E temos que entender que, embora todos devamos morrer um dia, e o agora, quando estamos vivos? A noção de que essa morte tinha que acontecer, que é muito provável, ou que é a vontade de Deus. O que podemos dizer se é a vontade de Deus? Como vamos fazer isso? Como vamos mudar isso? Como vamos contradizer isso? Não podemos, porque estamos em algum tipo de conflito com o poder superior. E então todas essas noções, e todas essas crenças, e todas essas normas, elas cimentam, elas agregam esse conceito de dizer que eu não tenho o direito de mostrar meus verdadeiros sentimentos. Porque se eu fizer isso, vai ser às custas dos outros, às custas das pessoas, dizendo que se ele não está bem, então eu não estou bem, porque eu dependo dele. Porque eu vejo meu pai, eu vejo meu irmão, eu vejo meu filho, meu marido, meu colega de trabalho. Tive apresentações sobre quando a perda acontece nas organizações e como isso afeta a todos, mesmo que seja a perda de uma pessoa, e pode nem ter a ver com aquela pessoa em particular que fazia parte da organização, que morreu, mas talvez um ente querido. Então, todas essas noções entram em jogo. A privação de não ser capaz de expressar verdadeiramente a dor do luto e o risco de parecer fraco e incapaz de não controlar a situação em questão. Então, o que eu faço com a minha dor? Como posso gritar que estou arrasado com uma certa perda se sou um homem latino que não tem permissão da sociedade por essas noções muito estritas e rígidas de que os homens devem ser fortes a todo momento? É muito difícil. Meus respeitos a todos os homens, sempre disse isso, e meus respeitos às mulheres. Mas esse é o foco de hoje. Esses fatores e outros provam historicamente ser potencialmente um caminho para os homens sofrendo sintomatologia maladaptativa. Infelizmente, é quando vemos a raiva que a gente acaba engolindo e a frustração. E às vezes nem sempre, porque há muitos homens maravilhosos no mundo. Mas também há homens que usam drogas e que têm certas escolhas que são mal adaptativas e não são saudáveis. A violência, a agressão, a raiva descontrolada, os vícios, o comportamento que não é bom, não é um exemplo positivo e, portanto, queremos falar sobre como podemos lidar com isso para mudar isso, para dar a eles o empoderamento vindo deles e só deles, de saber que podem ser líderes nesse processo e, mesmo sofrendo, ainda podem ter essa liderança. Então, para viver o luto sozinho ou acompanhado para os homens, as evidências nos dizem que os homens são mais propensos do que as mulheres a permanecerem calados ou a sofrerem isoladamente, se envolverem em formas de expressão de luto orientadas para a ação ou se perderem em distrações como trabalho, se jogando em um novo relacionamento, se mudando, comprando uma casa, comprando veículos. E isso tudo é uma forma de luto. Pesquisas sugerem que os homens parecem ser mais suscetíveis a desenvolver dependência do álcool ou se envolver em comportamentos de risco após uma perda. E são mais propensos do que as mulheres a cometer suicídio após a morte de um cônjuge. Isso não é apenas alarmante, é muito preocupante. E para os médicos que estão se juntando a nós hoje, para as pessoas que estão participando, por favor, considerem como o impacto do luto pode nos levar a ver clinicamente as escolhas que nosso cliente pode estar fazendo.
e que tudo pode ter a ver com esse luto e perda que temos que tratar. Muitas vezes, várias pessoas me dizem: bom, quando eu estava em terapia, disseram-me que eu tinha que seguir adiante, tinha que levar para frente. E muitas vezes nós estamos enganando as pessoas dizendo isso, porque avançamos, sim, mas temos que reconhecer às vezes, avançar realmente parece ou significa retroceder, mas não é realmente retroceder, é um sintoma. E novamente estamos acostumados a uma sociedade em que todos nós estamos dizendo: você está bem, você parece bem, está tudo bem, apenas siga adiante, bola para frente. Não funciona assim. E os homens precisam de seus espaços. Os homens precisam de tempo para não sentirem que na ocorrência de perder essa esposa, por exemplo, a sua vida acabou e não há mais nada para viver, porque, obviamente, há perdas múltiplas e isso os leva à ideação ou comportamento suicida. Alguns estudos sugerem que os homens são mais propensos a usar as estratégias de evitação, intelectualização interna e minimização durante o luto. E embora as pesquisas sejam inconsistentes nesse ponto, eles podem ter uma tendência maior a somatizar a dor emocional e fisiológica. Há muita pesquisa, como eu postei lá nas referências, que você pode consultar. Então, nós realmente queremos ver e queremos reconhecer que, quando temos alguém lutado, especialmente o homem latino, levamos alguns desses pontos em consideração e olhamos para a profundidade do que está acontecendo, não apenas para a superfície. Não estou me dando bem com minha esposa, estou trabalhando demais, estou tendo um caso, comecei a beber um pouco mais, comprei outro carro e realmente não precisava dele, tenho essa dívida. Então, todos esses sintomas. Qual é o problema que estamos enfrentando? E quando olhamos para modelos duplos e coisas dessa natureza, como método de modelo duplo, então você pode ver que é sobre o reconhecimento. Uma vez que reconhecemos e você entende um pouco mais, então você pode realmente ver, seja você um profissional de saúde ou mesmo uma pessoa leiga, então você pode ver que a verdade da questão é que quando a gente reconhece e a gente trabalha entendendo que o que eu estou sentindo é natural, eu vou me permitir sentir isso. Então podemos começar a seguir em frente, digamos, através dessa jornada. Mas é realmente a jornada da vida seguir em frente ou nesta direção. A importância da caverna para os homens. Como sociedade, temos a responsabilidade de transmitir às novas gerações de homens a mensagem de que não há necessidade de mensagens rígidas para se manter forte, de não chorar, de engolir e não fazer os outros se sentirem desconfortáveis, porque essa é uma das coisas que acontece com todos nós quando estamos enlutados e tudo mais. Deixamos os outros desconfortáveis com lágrimas, com raiva, com a sua frustração, com a sua incoerência e comportamento, com o seu sentimento de perda. Não quero estar aqui, não gosto disso, pensei que esta comida era boa, mas na verdade não sei por que eu pedi, não tem gosto bom, não estou no lugar certo. Isso deixa todo mundo desconfortável. Então o que fazemos é não lidar com isso, ou dizemos: vamos lá, engula, você está bem, vamos lá, só por agora. Bem, não estamos fazendo um bem, estamos fazendo um desserviço a todos nós, e especialmente quando estamos falando sobre o foco que é nossos homens latinos, e entendendo que é difícil o suficiente se expor e dizer que isso é o que eu estou sentindo, ou preciso de espaço, ou não estou em um bom lugar nesse momento. E quando reduzimos isso, tem um impacto ainda mais prejudicial ou negativo a esse homem. Expectativas culturais sobre o que constitui um luto saudável, que para curar é preciso falar, processar e trabalhar com os próprios pensamentos e sentimentos, compartilhando esses pensamentos e sentimentos.
Nem sempre é o caso. E todos nós vimos os shows e todos nós rimos sobre quando talvez o marido diz: "Oh, meu Deus, ela me diz que precisamos conversar." Bem, às vezes não precisamos conversar. E acho que a outra coisa é porque há tanta importância colocada em como nós devemos vivenciar o luto, que perdemos todos os caminhos. Porque, na verdade, deveria ser ilimitado. Não podemos nem nomear a todos. Eu poderia ficar aqui por 3 dias, mas às vezes não falar qual é o caminho para o luto. Às vezes não lidar com isso é importante, porque é assim que nós funcionamos. E todos vamos funcionar de formas diferentes. Então, entendam que aqueles que sofrem silenciosamente, em vez de falar sobre os seus sentimentos, podem ser rotulados como excessivamente retraídos, clinicamente deprimidos, ou não comunicativos, ou não se comunicando com os outros. Talvez seja quem eles são. E, novamente, não podemos dizer que esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Então, no início do slide, eu disse: precisamos dar aos homens seus espaços, precisamos reconhecer, precisamos nos abrir, precisamos mudar o paradigma. Mas também não estou dizendo que isso significa que temos que remover a maneira tradicional como eles fazem as coisas, porque esse não é o ponto. Isso não quer dizer, vamos mudar e partir para outra coisa, porque esse não é o ponto. Isso é, vamos reconhecer e vamos dar esse espaço para talvez não fazer nada, para o silêncio ou para voltar ao trabalho, porque talvez seja assim que eles estão sofrendo. Então queremos que eles saibam, queremos que os homens e mulheres saibam que a mensagem é que você tem o direito de viver o seu luto como quiser. O que estamos tentando fazer é que não seja um sintoma mal adaptativo para você, porque isso prejudica você, prejudica a todos nós como sociedade, a família e todos os demais. Então, homens que valorizam o estoicismo como uma expressão de independência ou uma forma de não se colocar os fardos nos outros, podem parecer que estão desligados, mas talvez sejam assim que eles estão lidando com isso. E podemos começar a se aproximar dizendo: se você quiser conversar, eu estou aqui. Ou talvez podemos começar a nos aproximar dizendo que sentamos em silêncio. Podemos nos sentar com eles em silêncio. E talvez aquele homem diga: eu nunca pensei que sentiria falta da minha mãe do jeito que eu sinto falta dela. Não temos que dizer: bem, conte-me mais. Explique o que você quer dizer. Que sentimentos você tem? Não temos que ser terapeutas para as pessoas todos os dias. Às vezes, apenas ter essa presença, estar presente e dizer: ok, siga em frente, eu estou aqui por você. Às vezes, isso nos leva muito mais longe. Homens que se envolvem em expressões de luto orientadas para a ação, como atividade física, rituais privados, longe dos olhos dos outros, que tentam lidar com distração, pensamento positivo ou intelectualização, podem ser acusados de fugir do luto, mas, novamente, qual é o jeito certo? Qual é o jeito errado? Não temos essa fórmula. Ela não existe. Não há nada de errado ou não saudável em nenhum deles. Na verdade, as tendências podem simplesmente ser parte de um estilo de luto referido como o lado masculino do luto. Então, deixa-os estar em suas cavernas. Eles deveriam ter uma caverna. Os homens amam suas cavernas. É deles. Deixa-os ficar e seja como for. Sofrer sozinho versus entender o estilo de um homem. Deixe-os falar. Um homem enlutado pode ter a oportunidade de falar sobre sua perda sempre que quiser. Se for uma frase, que assim seja. Se for uma longa história, que assim seja. Observe o comportamento deles e interfira quando eles derem uma oportunidade a você. Então, se ele é muito fechado, eu não vou insistir.
Então, não é dizendo, querido, vamos falar sobre isso, ou irmão, ou primo, ou amigo. Está tudo bem. Vamos falar sobre o que vamos assistir hoje na televisão, talvez. Ofereça alguma companhia quando eles querem, no tempo deles. Respeito, respeito e respeito. Pergunte a eles como eles se sentem e evite perguntar como eles estão. Então, é muito diferente dizer como você se sente hoje. Você está com raiva, triste, feliz, com fome, com sono? Ou como você está? Você está indo mal, você está indo bem? Aqui vamos nós novamente. Então, às vezes, a parede aparece. E preste atenção nisso. Encontre um lugar seguro e confortável para eles. Eu tive um colega uma vez que perdeu a mãe, e eu me lembro que estávamos no escritório dele e não tínhamos acendido as luzes porque o sol ainda estava alto. E então o sol começou a se pôr, nós estávamos sentados lá em um pouco de escuridão, e então ele começou a falar sobre a sua mãe, e como seria o funeral, e algumas das coisas que ele decidiu, e uma das coisas que significava algo muito importante para ele. E eu não me levantei e disse, deixa eu acender a luz, porque está escuro aqui. Eu apenas sentei no outro sofá e ouvi, ouvi e ouvi. E entendi as dicas de que era sua hora de estar de luto. E não pude intervir com algo tão simples, tão não importante como deixa eu ligar a luz. Ou seja, você escolhe esses espaços. A perda não precisa terminar em divórcio. Vimos nas pesquisas que os divórcios acontecem por causa das perdas, principalmente de filhos, principalmente de doenças graves na família. Mas não precisa ser assim. Não precisamos ter essas perdas maciças, enormes e devastadoras, levando a um divórcio. Quando você tem um casal que está passando por algo assim, forneça apoio se você for um profissional de saúde ou em caminhos para alguém onde eles possam tratar o luto e fazer terapias de casais. Respeite a necessidade do silêncio. Eu disse que incorporam conversas do quão importantes são para a família, porque são muito importantes. Todos nós somos muito importantes. E eles têm um propósito, têm um motivo e desempenham um papel importante na unidade familiar. Então, precisamos que os nossos homens sejam saudáveis. Precisamos que nossos homens sejam reconhecidos, que sejam líderes. Não há super-heróis na perda e no luto. Então, não é sobre eu ser o mais forte, poder lidar com isso. Vamos lá, vou fazer minha família superar isso. Todos nós precisamos nos apoiar e nos abraçar, segurar a mão do outro em um círculo e dizer que vamos fazer isso, vamos vivenciar isso juntos, às vezes separadamente, às vezes juntos, como eu mencionei antes, mas no final das contas, estamos nisso juntos e vamos seguir em frente. Sempre há um equilíbrio entre nossas emoções, cognições, crenças e personalidade em geral. Nós precisamos disso. Não pode ser muito de uma coisa ou muito de outra. Sempre digo às pessoas, mesmo que seja brócolis, você conhece o superalimento ali, adoro brócolis, é delicioso, mas se eu comer uma caixa dele, provavelmente vou passar mal. Então, tudo tem que haver um equilíbrio. O que podemos fazer com que os homens latinos sejam esses líderes maravilhosos em suas redes de relacionamentos? Familismo incorpora honras, apoio, interconectividade e valorização da família acima de si mesmo. Conforme observado anteriormente, nas fases iniciais de luto e perda, isso geralmente contribui para que os homens latinos se sintam profundamente isolados e carreguem grande peso. Com base em meus anos como profissional de saúde, há mais de 12 anos, ou quase 13, e como uma tanatologista, quero oferecer a você uma estrutura que vi como um recurso para os latinos que estão passando por perdas, para que o isolamento possa ser administrado e possa ser parte de nós
removendo parte dele quando for apropriado e canalizando formas de cura para todos nós como grupo populacional, como comunidades, como unidades familiares, como amizades que temos uns com os outros. Portanto, guie os homens a compreenderem seus próprios perfis primários de luto, físicos, espirituais, cognitivos, emocionais ou todos os itens acima. Ter consciência dos outros. Encorajem homens a avaliarem da melhor maneira possível os modos de luto expressos por seus cônjuges, filhos, familiares, colegas e amigos. Então, quando eles entendem como um membro da família ou um amigo lida com o luto, fica mais fácil para eles se relacionarem com o que está acontecendo com eles e como eu posso reagir a isso ou não. Ok, então isso faz com que quanto mais conscientes do comportamento do outro e do nosso, mais sentimos que podemos assumir o controle de nosso comportamento e apoiar outros comportamentos se for necessário, sem carregar, mas apoiar. Portanto, sugiro aos homens que tomem consciência de seu próprio comportamento de luto e comuniquem aos outros como e o que funciona para eles. Eu tenho um amigo que me disse que chora no chuveiro por causa da sua mãe. E é por isso que eu mencionei isso no slide. À noite, antes de dormirem, a caminho da escola ou dirigindo, o luto pode ser um comportamento aprendido, porque sabemos que todos sofremos. Mas e o luto? Precisamos deixar esses homens latinos viver o luto ativamente. E talvez possamos sugerir algo como: talvez você precise sair para dar um passeio. Talvez você precise sair com seus amigos no final de semana, o que quer que isso signifique. Estabelecer uma rede de apoio entre pessoas em situações similares. Procure por outros homens latinos na rede, até mesmo uma pessoa é um começo, com o objetivo de estar lá um para o outro sempre que surgirem sintomas de luto profundo e esse abismo doloroso. Estabeleça uma profunda confidencialidade para tudo que for expresso, porque nós gostamos da nossa privacidade, todos nós gostamos da nossa privacidade, isso é muito importante. Então, se as pessoas puderem criar um grupo de apoio, não precisa ser 10 pessoas, ou 25, ou 87, podem ser 3, podem ser 2, e lembre-se, todos nós temos parentes, todos nós temos amigos com quem festejamos, nós nos divertimos, rimos, saímos para comer, fazer coisas, vamos ao cinema. E depois há alguns que fazemos tudo isso também, mas depois dizem: preciso falar com você. E dizem: como vão as coisas? Estou ouvindo, você tem a minha atenção. Não significa que os amigos de festa não possam fazer isso, mas todos nós temos diferentes conhecidos e parentes e relacionamentos em que podemos fazer certas coisas e outras não podemos. Então, identifique mentores latinos e aprenda com suas experiências de perda. Há muitos mentores e muitos homens por aí que podem ajudar e se conectar a outros homens para dizer: vamos conversar sobre isso. Precisamos apenas identificá-los. Número 6. Aprenda sobre os possíveis desafios que acompanharão a jornada do luto. Por exemplo, saúde comprometida, ansiedade, problemas de saúde mental, escolhas mal adaptativas, e compartilhe com cônjuges, filhos, amigos, profissionais quando necessário e possível, pois precisamos estar cientes de que algo está acontecendo. A bebida aumentou desde a perda da mãe, por exemplo. O que podemos fazer de forma segura e de maneira não acusatória para dizer: talvez precisemos dar atenção a isso. Incentive os homens a estarem alertas sempre que possível de seus próprios comportamentos e os comportamentos de suas famílias, como mencionei anteriormente. Ao optar e fazer perguntas e solicitar perguntas para ajudar todos a se expressarem de maneiras
que não criem sentimentos de estranheza ou intrusão emocional, por exemplo, onde crianças ou adultos podem se expressar naturalmente. Eu tenho muitas famílias que me dizem, nunca falamos sobre isso. Sabe, minha sogra que morreu, nós nunca mencionamos isso. Isso nunca acontece. Bom, tornaria isso mais fácil? Seria estranho no começo? Podemos superar isso? Queremos minimizar esses momentos embaraçosos, mas queremos ser inclusivos, encorajar os homens a se conectarem com os membros da família diariamente ou semanalmente, sobre como todos, inclusive eles, estão passando. Fale com colegas, mentores, profissionais, conforme necessário. Só estou te ligando para saber como você está. Como você está indo? Muito bem. Como está o seu dia? Tudo bem. Vou falar com você mais tarde. Eu só quero dizer bom dia. Tenha uma boa semana. Normalize o processo de adaptação às mudanças que essa perda traz, usando recursos internos e externos. Muito importante, a normalização do fato de que a morte ocorreu é chave. As famílias podem ser a rede de segurança que tece camadas de apoio para e entre cada membro da família, e os homens podem ser líderes ativos e membros fortes em seu grupo para criar uma sinergia de cura e apoio e recuperação para si mesmo e para os outros. Os homens são fundamentais para esses processos na unidade familiar. Queremos dar-lhes o seu espaço, mas também queremos ser inclusivos. Mais uma vez, precisamos nos lembrar do equilíbrio. Isso é muito importante. Não é um processo, é uma jornada. Um processo começa e um processo termina. A perda é uma jornada que a gente tece nessa grande colcha de retalhos, que todos nós somos e que vamos incorporando, e às vezes temos muitas perdas, mas também temos sucessos, e temos conquistas, e temos amor, e temos desafios. Tudo isso é esta linda tapeçaria, esta jornada. É importante para todos nós e é realista para quem somos. Eu posso, nós podemos. Os pilares que ajudam os homens latinos a prosperar. Reconheça que todos nós sofremos e escolheremos estar de luto de maneiras diferentes, independentemente do gênero ou origem étnica. Use o equilíbrio para aprender um comportamento e oferecer compaixão, empatia e compreensão. A perda não é um processo que começa e termina, como acabo de dizer. O bom da perda é que ela tem a capacidade de nos tornar mais conscientes, mais humanos, mais gratos, mais amorosos, mais compassivos. Dê sentido à perda. Isso significa entender que a morte é parte natural de nós e que todos morreremos um dia. E a vida é para ser vivida, para ser desfrutada. As pessoas que faleceram nos deixaram uma riqueza de experiência, sabedoria, compreensão, e podemos honrar e celebrar suas existências e seus papéis em nossas vidas, alimentando a memória deles na nossa mente, nosso amor e propósito. Bom, agora chegamos ao fim da nossa apresentação. Se houver alguma pergunta e resposta, por favor, enviem para mim. Se pudermos ir para o último slide, isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem aqui. Isso é para mim muito, muito importante. A morte não é o apagar a luz, é apenas o dispensar a lâmpada, porque o dia já amanheceu. Dedico todas essas 3 sessões a todas as pessoas que perdemos durante essa pandemia, não apenas da Covid, mas de tudo mais. Dedico isso a vocês. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo se tiverem alguma dúvida,
se eu puder ser útil em alguma coisa. Foi um prazer. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Elizabeth. Se não conseguirmos responder a todas as suas perguntas, não hesite em entrar em contato conosco ou com a nossa apresentadora, Elizabeth, que teve a gentileza de nos compartilhar suas informações de contato. Aqui está o link da nossa avaliação. Reserve 5 minutos do seu tempo para responder a essa pesquisa. A sua opinião é muito importante para nós e essa pesquisa nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Mais uma vez, visite o site da conferência para saber tudo sobre essas incríveis coisas que estamos preparando para todos vocês. E aqui estão as informações de contato também do ATTC, da NAUBA. Gostaríamos de compartilhar com vocês todas essas informações e, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha dúvidas ou precise de assistência. Muito obrigada e tenham uma linda semana.